Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Hoje, 25 de agosto de 2022, 19 horas e 7 minutos. Estamos recebendo hoje o professor emérito Marcelo Veiga, falando conosco direto do Canadá, no verão canadense. Estávamos brincando sobre a temperatura alguns segundos atrás, né? O professor Marcelo é engenheiro metalúrgico, com mestrado em geoquímica ambiental e doutorado em processamento mineral. Trabalha desde novembro de 97 como professor do Norman Keevil Institute of Mining Engineering da University of British Columbia, em Vancouver, no Canadá. De 2012 a 2021 foi professor titular, lecionando e pesquisando questões ambientais e sociais na mineração. Dando uma paradinha aqui, assim, já fazendo o primeiro elogio, essa vertente ambiental e social é fantástica aqui no currículo do professor Marcelo. Às vezes a gente negligencia na nossa formação de engenheiros esses dois pontos, e muitas vezes os dois pontos ao mesmo tempo, e a gente vê professores como o Marcelo que se dedica e se debruça sobre essas temáticas, que são as chamadas, né, verdades difíceis de engolir. Acabamos de falar isso aqui antes também. Marcelo possui mais de 300 publicações e orientou mais de 50 alunos de mestrado e doutorado. O Marcelo é um daqueles professores que, quando a gente vai ler o currículo dele, a gente fica horas para falar, e o currículo, talvez o que mais importe mesmo, não é a quantidade de linhas, né, mas sim o número de pessoas que a gente impacta. E o Marcelo é um desses professores que impactou toda essa geração de processamento mineral a qual ele pôde lecionar. É um prazer e uma honra estar com você aqui, meu amigo. Esperamos ouvi-lo tocar também para nós em algum momento da noite. Tá? Novamente, só temos a agradecer, Marcelo, e o palco digital é todo seu. Fica à vontade, tá, meu amigo? Muito obrigado, André. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar falando aí com teus alunos e falar com outros colegas também. Eu vou comentar hoje, talvez seja uma conversa um pouco mais filosófica, né, sobre o futuro da mineração, né? Como é que eu vejo o futuro da mineração? Eu não tenho a bola de cristal, não, mas eu vejo basicamente como é que o trem está andando por aqui, né? Eu me aposentei agora da universidade e continuo dando consultoria, continuo trabalhando no setor, e tenho visto essa tendência, né? Então, é sobre isso que eu quero conversar. Bom, primeiro, eu vou falar do que eu tenho trabalhado em mais de 35 países desde 1980, né? Viajo realmente bastante, estava viajando na ordem de 15 países por ano, e isso tudo sempre me dá uma visão mais macro da coisa, que eu vou tentar passar para vocês, não vou entrar muito nos detalhes domésticos, né? Para quem vai dormir, pelo menos leia o sumário da palestra, que a mineração nunca pode ser substituída pela reciclagem, pois a população está crescendo e os materiais estão em uso e não são totalmente reciclados. Quer dizer, muita gente acha que reciclando a gente não precisa mais de mineração, e isso é um ponto que eu vou comentar. A mineração artesanal ou convencional tem importante papel na economia de comunidades rurais, não só na economia, como no papel social que ela desenvolve, porque é um fator de alívio de pobreza. Grandes depósitos minerais são difíceis de se encontrar. São muito pequenos depósitos são encontrados e muito não são explorados, né? O futuro dos engenheiros de minas e metalúrgicos é minerar pequenos depósitos, rejeitos, lixo, esgoto. Então, é isso que eu vou querer comentar com vocês. Quem conhece esse livro? Eu não sei se vocês conhecem. Esse livro, em português, chama-se Nosso Futuro Comum. É um livro bastante clássico, porque ele é um livro de 1987, onde a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas escreveu, não pela primeira vez, escreveu o conceito de desenvolvimento sustentável. Esse livro é chamado também Relatório Brundtland, porque foi Gro Brundtland, que era a primeira-ministra da Noruega, que encabeçou esse relatório. O relatório é muito interessante, vocês deveriam comprar ou ler, porque ele fala do nosso futuro, né? Como vai ser nosso futuro? E ele explica que desenvolvimento sustentável, além de se ter mais de 200 definições do que pode ser desenvolvimento sustentável, ele fala que é aquele que atende às nossas necessidades atuais sem comprometer as possíveis necessidades das gerações futuras. Essa é considerada uma definição oficial do que seja desenvolvimento sustentável. Desse relatório Brundtland, eu peguei algumas frases que eu acho muito interessante a gente comentar aqui.
É impossível separar o desenvolvimento econômico e social dos problemas ambientais. Quer dizer, não é possibilidade de uma coisa estar atrelada à outra. A pobreza é uma das principais causas e consequências dos problemas ambientais globais. É sobre isso que eu vou querer me aprofundar um pouquinho mais. A pobreza no mundo, né, o nível de pobreza de 2022 passou agora para 2,15 dólares por dia. Né? 680 milhões de pessoas vivem com menos de 2,15 dólares por dia. Isso no mundo, né? A pobreza no mundo tem diminuído. Sempre você pega ele tem um relógio de pobreza que vocês podem baixar na internet, você vai ver que cada segundo está saindo uma pessoa da pobreza, desse nível de pobreza de 2,15 dólares por dia. Mas a Covid levou de volta 97 milhões de pessoas à pobreza, né? Em 2018, metade da população, eu estou botando 2018, que é um dado menos impactado pela pandemia. Mas em 2018, a metade da população do mundo vivia com menos de 5 dólares e meio por dia. E 71% com menos de 10 dólares por dia, que é 10 dólares dá o quê? 50 reais, né? 50 reais por dia. Mais de 2 bilhões de pessoas não têm acesso à água limpa em casa. Né? Quando eu pergunto aos meus alunos qual é a maior descoberta do século, as pessoas falam, é o computador. Não, acho que a maior descoberta do século é a torneira, né? Que traz água limpa para sua casa. Essa é que é a maior descoberta do século. O crescimento da população de produção de alimentos tem sido maior do que o crescimento da população. Hoje nós produzimos mais alimento do que necessitamos, né? Mas o número de pessoas com fome no mundo estava decaindo, mas a Covid levou de volta 830 milhões de pessoas em 2022, agora com fome. Esses são os efeitos ambientais da pobreza. Cerca de 2,4 milhões de toneladas de plástico entram no oceano a cada ano, né? Aí o rio Citarum, eu conheci esse rio, né? Andei nele, é em Java, onde você vê que não existe deposição de lixo, então o pessoal joga no rio. Né? Eu andei aí nesse 45 quilômetros nesse rio, no mar, já entrando no mar, e é todo assim. Na Honduras eu também andei nesse rio. Esse rio aí já perto do litoral, né? O rio desembocando no litoral, e você vê como é que são as coisas. No Zimbábue, né? Na Filipinas e mesmo no Brasil, né? Mesmo no Brasil não vamos descartar que o Brasil seja um país tão rico como a Bélgica, como muitos acham que é. Lixo. O mundo, então, produz 2 bilhões de toneladas por ano de lixo e espera-se 3,4 bilhões de toneladas em 2050. Nos países de baixa renda, mais de 90% do lixo é frequentemente descartado em lixões. Quer dizer, não existe regulamentação, queimar. 90% do lixo é queimado ou simplesmente descartado a lixão. Os países desenvolvidos produzem mais lixo per capita, mas coletam mais que os países em desenvolvimento. Em 2020, somente 59% dos 250 mil toneladas de lixo por dia, que é lixo municipal, são depositados em aterros sanitários. Eu quero chamar a atenção do que eu falei aí. O lixo é uma atribuição dos municípios, né, de 5.570 municípios que tem no Brasil. Durante a pandemia, a quantidade de resíduos sólidos aumentou em aproximadamente 4%, chegando anualmente a 8,5 milhões de toneladas por ano no Brasil. Quer dizer, a pandemia aumentou 4 vezes o nível de lixo de resíduo sólido do Brasil, porque a maioria das pessoas ficavam em casa, né? A região sudeste responde por quase 50% total de resíduos gerado no Brasil, ou quase 1,3 quilos por habitante por dia. Eu não sei o que você está fazendo, André. Deve ser você que está botando esse lixo todo aí no planeta, porque eu não sou. Então, em cada 12 brasileiros não tem serviço de coleta de lixo. Quer dizer, são 18 milhões de pessoas no Brasil que não têm coleta de lixo. Esgoto, também, que é a coleta e o tratamento de esgoto, é uma responsabilidade dos municípios, né? Globalmente, em
80% do esgoto liberado no meio ambiente não tem tratamento adequado. Eu quero dizer que em todos os países que eu conheço, a coleta de lixo, esgoto, segurança, etc., é uma atribuição dos municípios, como aqui no Canadá também. Cerca de 48% da população brasileira não possui coleta de esgoto. Estima-se que do total de 5.570 municípios no Brasil, somente 1.900, ou 34%, possuem as estações de tratamento de esgoto. Emprego. Emprego informal é uma coisa também, eu estou falando isso simplesmente para botar uma figura do que significa a pobreza no mundo, do que significa a informalidade. No mundo, quase 56% da população está empregada. O restante é como eu, que vive de pensão, ou não está empregada. Então, 56% está empregado. Isso eu estou falando de 4,45 bilhões de pessoas são empregadas no mundo. O resto vive às custas dessas pessoas empregadas, né? O emprego informal representa 61% de todos os trabalhadores do mundo. 2,7 bilhões de trabalhadores são informais. Eu queria chamar a atenção que, se você não sabe, depois me pergunta qual é a diferença entre informal e ilegal. Mas a pessoa que está vendendo suco ali na esquina, né, quando para no sinal, ele é uma pessoa informal, ele não é uma pessoa ilegal. Em Angola, tem 94% dos empregos são informais, Congo 92%, Tanzânia 91%, Índia 88%, Nicarágua 77%, Peru 69%, Colômbia 61%, China 54%, Brasil 46%, Estados Unidos 19% e aqui no Canadá é normalmente 14%. Por que ainda existe esse emprego informal em alguns países desenvolvidos? É normalmente a agricultura. Você vê essas áreas negras aqui, são áreas com mais de 90% do emprego nesses países é informal. Se você exclui a agricultura, ainda assim, você não tem tantas áreas negras, mas ainda tem muitas áreas com acima de 75% da população trabalha de uma forma informal. O emprego informal, a percentagem da força de trabalho, 93% dos empregos formais estão nos países emergentes e em desenvolvimento. Aí está a percentagem, eu deixo depois vocês verem, mas no mundo, então, 61% da população empregada, ou dos capazes da força de trabalho, né, é informal, sendo 80% na área rural e 44% na área urbana. Em países em desenvolvimento, quase que totalmente, que tem uma grande área rural, né, é o que dá para fazer, né? É plantar e colher. Nos países emergentes, como no Brasil, né, um total de 67%. O Brasil está até muito bem situado, com 46%. Né? Países desenvolvidos normalmente dá um total de 18%. Aqui está o emprego no Brasil. Nível de ocupação formalizada, esses são dados do IBGE, cresceu, né? O Brasil tem hoje 98,7 milhões de pessoas empregadas, sendo 45 milhões são trabalhadores informais e 10,1 milhões desempregados, quer dizer, uma taxa de 9,3%, que é uma taxa que deve cair, né? Só para chamar a atenção, você não pode ter no país a taxa de desemprego menores do que 5%, isso de acordo com o Banco Mundial. Se você tiver uma taxa de desemprego muito baixa, menor do que 5%, a inflação cresce, porque fica um roubando o trabalhador do outro, né? Então, nós teremos que chegar com esse número aí a 5%. Você vê aqui o fator pandemia como afetou esse emprego no Brasil. Bom, tudo isso para falar quais são as alternativas para pessoas pobres e desempregadas em comunidades rurais. É a agricultura, é a pecuária, a mineração, seja em grande escala, seja artesanal. Ora, quando 1 grama de ouro vale $60, a mineração artesanal faz sentido. Você vê aí, isso aí é em novembro de 2018, em Aripuanã, lá em Mato Grosso, você vê que o problema aí desses mineiros artesanais não é mercúrio, nem é outra coisa a não ser ferro, né? O ferro é um problema sério
nessa mineração, porque é ferro na cabeça, né? Eles vão levar o ferro na cabeça, e se não sair da frente do ferro, a coisa pega. Você vê o desespero das pessoas tentando sobreviver para catar ouro. Em Gana, eu também fiz um trabalho recente em Gana, né? 1 milhão de mineiros em Gana, né? De mineiros artesanais em Gana. Em 2019, você tem da ordem de 130 toneladas de ouro sendo produzidas no país, e 30% vem da mineração artesanal. 18 empresas de mineração em Gana, e mesmo assim, você vê aí 2021 o que a pandemia faz, essa corrida de ouro, as pessoas tentando sobreviver, né, da maneira que pode, buscando ouro aonde possa encontrar, né? É uma tristeza, né? Aquele pacote ali é para levar lá para o Norberto, né? Bom, cerca de 45 milhões de mineiros artesanais no mundo, sendo 50% desse contingente está minerando ouro, extrai mais de 30 minerais secundários ou primários, e praticamente em todos os países em desenvolvimento. Eu conheço pelo menos 70 países que têm mineração artesanal. No Brasil chama-se de garimpo, mas eu não gosto de usar a palavra garimpo, porque ela significa no dicionário que um garimpeiro é um ladrão, né? E eu não acho que seja um ladrão, eu acho que a mineração é informal por falta de opção. Aí está na Venezuela, na Zimbábue, e você vê que cada mineiro artesanal ele sustenta quase que 10 pessoas. Então, são 400 milhões de pessoas no mundo, direta e indiretamente envolvidas. A mineração artesanal, ela sustenta muito mais gente do que a mineração convencional, que sustenta 1 para 3. Para cada mineiro artesanal no mundo, sustenta 10 pessoas, né? Aí está uma foto que eu tirei lá na Tanzânia. Essa moça estava fazendo mineração de cromita e não tinha a criança onde deixar, e levou para o buraco, né? São 2 milhões de crianças diretamente envolvidas. Aí uma foto quando eu estava trabalhando em Moçambique, né? É um moinho. Esse moinho é uma coisa interessante, porque é um moinho feito com um bujão de gás, né? Então ele faz um moinho de bola, mas com um moinho de gás, né? Aí está no Laos também. Essa foto foi de um companheiro da Unido, lá no Rio Mekong, quando a gente estava lá. Aqui no Suriname, né? E aqui em Guiné, a Rikimini, que foi que tirou essa foto para mim. Eu também trabalhei lá em Guiné, Conakry, coisa horrorosa. Se a pobreza é a maior causa dos problemas ambientais, sociais e econômicos no mundo, qual é a causa da pobreza? Bom, eu não estou aqui para discutir as causas da pobreza, e nem vou fazer essa palestra uma discussão sobre isso. Mas ela tem raízes profundas nas históricas injustiças econômicas e sociais nos países em desenvolvimento. A má gestão de recursos públicos, corrupção, falta de educação, sistemas políticos autoritários, etc. São cenários bastante complexos, esses cenários políticos, que vêm gerando disputas e guerras, e a consequência disso é que aumenta a distância entre os países em desenvolvimento e os países desenvolvidos. E eu tenho visto claramente que essa distância aumenta principalmente na educação. E o que é o desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável não se pode colocar... Bom, se bem que no Brasil você faz lei para tudo, mas não se pode colocar uma lei porque é um conceito ético, né? Você não pode falar de hoje em diante você vai ser sustentável. É um conceito ético que integra aspectos sociais, ambientais e econômicos. Muita gente tenta botar a tecnologia dentro desse pacote, mas a tecnologia é uma ferramenta. Ela não é um objetivo. Ela é um objetivo para alcançar a sustentabilidade, né? A sustentabilidade é importante, mas a mineração não é sustentável, porque os depósitos minerais são finitos e os conceitos de desenvolvimento sustentável podem ser aplicados à mineração. Sim, pode ser aplicado às comunidades mineiras, aos ecossistemas e às companhias de mineração, mas a mineração, chamar a mineração de sustentável, é um paradoxo. Como as mineradoras deveriam introduzir conceitos de desenvolvimento sustentável? Aumentar a satisfação social das comunidades, minerar pequenos depósitos, reciclar o que puder,
reduzir resíduos e encontrar usos para rejeitos, reduzir geração de rejeitos e consumo de energia, minerar outras coisas, lixo, esgoto, fundo do mar, etc. Aqui eu dava um curso de mineração no futuro e apareceu um cara aqui que ele está loteando a Lua, ele já está loteando áreas minerais para as pessoas fazerem mineração na Lua. Imagina só, ele já está vendendo as áreas lá, né? Aumentar recuperações na mineração e no processamento, e pensar holisticamente a lei do cumprimento de lei, que é uma coisa muito arraigada no brasileiro, principalmente, que fala, eu faço isso porque cumpre a lei. Num país onde muito pouca gente cumpre a lei, eu acho até engraçado quando as pessoas falam sobre isso. Bom, então vamos dar uma olhada no consumo, demanda e oferta de minerais. O consumo mundial de minerais está crescendo. Em 2020, o mundo consumiu 17,2 bilhões de toneladas de mineral, cerca de 2,2 toneladas por ano por pessoa. Eu não consumo essa quantidade, 2 toneladas por ano. Tem um rapaz aqui que está nessa apresentação, que é o Caetano, que ele consome isso, ele come todas essas 2 toneladas por ano. Eu não consumo isso, né? Nos Estados Unidos, se consome 18 toneladas por ano por pessoa. Quer dizer, esse valor é tirado pelo número de minerais, pela quantidade de minerais produzidos, e isso está entrando também minerais de construção, etc, etc. 18 toneladas por ano por pessoa. Os minerais de cobalto e lítio são os minerais de maior crescimento, e a BRICS, né, são Brasil, Rússia, Índia, China, etc., eles concentram cerca de 50% da produção mineral mundial. Temos um consumo excessivo? Sim, temos. A população global é hoje 2 a 3 vezes maior do que o nível sustentável. A Terra não pode dar esse nível sustentável. Vários estudos recentes mostram que os recursos da Terra são suficientes para sustentar apenas 2 bilhões de pessoas, se todos quiserem viver com um padrão de vida europeu. Se você acha que todo mundo tem que ser que nem um francês, então é bom reduzir. A população hoje está 7,5 bilhões de pessoas e a gente não tem material, não tem como sustentar 2 bilhões de pessoas. Um estudo no Reino Unido constatou que 30% a 50% dos 4 bilhões de toneladas de alimentos produzidos no mundo são desperdiçados. Nós repetimos aqui, eu vi o Departamento de Agricultura aqui da UBC, repetiu um estudo, e tem um filme muito interessante que fizeram, que chama-se Just Eat It, né? Que é Just Eat It, você pode achar na internet, que é o estudo da UBC, mostrando que de 40% a 60% dos vegetais da comida aqui de Vancouver é desperdiçada. Isso é causado por armazenamento deficiente, datas de validade rigorosas, deficiência no transporte, oferta a granel. Aí no Brasil chama macro, aqui chama Costco, né? Quer dizer, as pessoas vendem em grandes ofertas, o cara compra 10 quilos de salada, vai comer somente um, então joga fora o resto, né? Então, essas coisas são coisas interessantes. Por que eu falei de comida? Porque uma vez que você está desperdiçando comida, você está desperdiçando fertilizante. Cerca de 200 milhões de toneladas de fertilizantes foram usadas em 2020 para produzir aquela quantidade de vegetais no mundo. Se 40% dos vegetais são desperdiçados, então 80 milhões de toneladas de fertilizantes de NPK são desperdiçados no mundo, né? Então, fica aí o André tentando melhorar a flotação de apatita, quando essa apatita é desperdiçada. 18 milhões de toneladas de apatita é jogado fora. Fica a gente importando, né, a silvita, né, que é cloreto de potássio, da Rússia, mas quando isso é desperdiçado. Quer dizer, o problema não está só simplesmente de você conseguir mais fontes de fosfato, ou de ureia, ou de nitrogênio, ou de potássio, mas sim que você não desperdice tanto o alimento. A oferta de minerais, os países desenvolvidos só têm quase 40% da produção mineral do mundo. O resto vem dos países em desenvolvimento, países emergentes, né? A Ásia produz 60% de todos os minerais do mundo, a Norte América 15%, a América Latina 5,5%. Aí a gente começa a falar, mas o que é crítico? Agora está na moda, estamos falando minerais críticos. Agora um estudante meu fez um trabalho de mestrado sobre minerais críticos, né? E foi muito interessante. Ele fez sobre o nióbio.
né, principalmente comparando o nióbio daqui com o nióbio de Catalão e o nióbio de Araxá. O Comitê de Impactos de Minerais Críticos na economia dos Estados Unidos define como crítico. É considerado o mineral crítico aquele que desempenha uma função essencial para a qual existem poucos ou nenhum substituto satisfatório. Então, um mineral pode ser crítico quando ele fala não há possibilidade. Por exemplo, hoje você está falando do nióbio no carro, que uma liga do carro, o aço tem da ordem de 0,08% de nióbio. Tá? Aí ele fala, bom, isso aí é crítico. Não, ele pode ser substituído pelo vanádio, pode ser substituído por outros, mas, de uma certa maneira, é crítico pelo preço. E o que é estratégico? Estratégico é aquele associado à segurança nacional e necessidades militares durante emergências, secas, pandemias, desastres naturais e guerras. Então, tem que tomar cuidado quando se fala estratégico ou se fala crítico, né? Aqui está um gráfico que a gente trabalhou muito em cima, que são os minerais críticos dos Estados Unidos. Aqui nesse gráfico, no eixo de Y, está o impacto se houver restrição. E aí, qual é o risco de ter restrição? Esse é o eixo do X. Então, você vê aqui o nióbio. O nióbio está numa situação nos Estados Unidos, está numa situação bastante crítica, porque ele vai ter um grande impacto se ele faltar. E ele tem um risco de suprimento, porque o nióbio dos Estados Unidos vem praticamente daqui do Canadá e do Brasil. Eles estão agora desenvolvendo uma nova mina em Dakota, de nióbio, porque eles veem a possibilidade de faltar, né? Então, você vê aqui os minerais, para eles, críticos, o mais crítico de todos é o ródio, por isso que o ródio aumentou o valor tremendamente, está mais de $700 aí, de $2.700 por onça, né? Então, está uma situação bastante alta. É o ródio, principalmente para catalisador, né? As terras raras, a platina e o paládio. Bom, a produção mineral no mundo é de $2 trilhões. E a demanda de mineral para a fabricação de componentes eletrônicos de energia deve aumentar. Esses aqui são os 17 metais que hoje o Banco Mundial se preocupa em dizer que, olha, vamos olhar esses aí são aqueles que vão crescer, né? Esses são complicados. Aí você vê o manganês, está lá no 10º, o manganês tem sido um problema, todo mundo está olhando muito criticamente para o manganês. Pode ser um problema, né? O relatório do Banco Mundial conclui que a produção de minerais como grafite, lítio e cobalto deve aumentar 500% até 2050, porque todo mundo está com esse negócio. Vamos fazer energia limpa. E para energia limpa você precisa de materiais, né? Precisa de metais. Se estima que vai se precisar de 3 bilhões de toneladas de minerais para esse tipo de energia limpa. Então, quem acha que a mineração vai parar, então acha melhor parar também a energia limpa, né? Porque não tem jeito. A produção de lítio, por exemplo, você dá uma olhada aí, que você tem 47,6% vem da Austrália, depois outro tanto vem do Chile, depois vem da China, da Argentina e do Brasil. Então, lítio para fazer a bateria de celular é crítico. A taxa de produção de minerais de 2000 para 2020 só decaiu na Europa, mas subiu. Mas na América Latina não subiu tanto quanto se esperava, 4,7%, né? Quando que na Austrália subiu para 142%, né? Eu acho que a América Latina ainda tem um grande potencial para crescimento da produção mineral. Qual é a oferta de minerais no Brasil? A mineração de 2020 representou 4% do PIB, ou seja, $58 bilhões. São 200 mil pessoas empregadas diretamente e 800 mil indiretas. O Brasil exportou 49 bilhões. O alumínio, cobre, estanho, ferro, manganês, nióbio, níquel e ouro, né, representam 98,6% do valor da produção mineral. O faturamento do setor mineral cresceu 62% em 2021. Quer dizer, deu um grande impulso aí quando acabou com essa coisa, esse abafamento da pandemia, né? O Brasil produz cerca de 70 substâncias minerais. Só para comparar, vamos comparar aqui com o Canadá. Aqui no Canadá, em 2020, a mineração teve
representou 2,8%, próximo do Brasil, que é 4%, um valor próximo. Cerca de 377 mil empregos diretos e 315 mil indiretos, próximo do Brasil. O ouro, o paládio, também, tudo isso aí representa 98% da produção mineral, sendo que o ouro é muito mais, ouro e paládio e platina são muito mais representativos aqui no Canadá do que no Brasil. O Brasil, na questão do ouro, você tem aí uma produção de 90 a 100 toneladas, esse ano talvez bata 100 toneladas no Brasil, onde 35 toneladas vêm da produção artesanal de ouro no Brasil. O Canadá produz cerca de 62 substâncias minerais. Você nota que o faturamento do setor mineral cresceu 20% no Canadá, enquanto no Brasil 62% em 2021. Há uma enorme fonte de matéria-prima minerais no planeta, mas nesse ponto a maioria delas não é viável. Você vê, para você extrair, por exemplo, 1 tonelada de chumbo, né, de uma rocha comum que tem 0,00115 ppm de chumbo, você pagaria $1 milhão. Quer dizer, não é a questão só de ser viável ou não ser viável, é uma questão de ser caro ou ser caro ou não ser caro. Quer dizer, a fonte de matéria-prima existe, mas ainda é caro você fazer esse tipo de coisa. É mais difícil encontrar grandes depósitos, e está sendo muito difícil encontrar. Se você encontra 10 mil depósitos minerais, somente um se torna mina. Então, você tem um grande êxito do geólogo, né? E mais um apetite muito baixo do engenheiro de minas ou das empresas mineradoras. Porque de 10 mil, somente um vira mina, então a situação tá feia. No Canadá, a cada 1.000 depósitos de ouro, é só no ouro, né? Apenas um se torna mina. Essa relação vai tender a aumentar. As grandes empresas não se importam com pequenos depósitos. Aí, então, um exemplo aqui. O total de ouro já minerado no mundo chega a 200 mil toneladas de ouro. 50% do ouro do mundo é para joalheria, 40% para investimento, 10% para tecnologia e odontologia. Um telefone celular tem 1.500 ppm de ouro, né? Reservas geológicas nunca aumentaram. Estão sempre aí, há muitos anos, está aí em 54 mil toneladas. Se nenhum depósito de ouro decente foi encontrado atualmente, a nova demanda de ouro continuar em 3.500, após 15 anos, não se tem mais ouro. Esse é todo o ouro produzido. Então, a situação está esquisita, porque as empresas mineradoras, principalmente a Newmont, essas empresas, a Goldcorp, essas todas que estão aí trabalhando, estão com problemas. Por quê? Você tem uma dúzia de empresas grandes, internacionais, que eu chamo dos dinossauros, né? E você tem 45 milhões de mineiros artesanais, que eu chamo dos patinhos. Os patinhos estão ali, claro que dentro dos patinhos tem um monte de tubarão também, né? E aqui fora tem os coiotes, que vêm de mercúrio, são os coiotes que se aproveitam desses patinhos. E, claro, que por fora está o governo, com aquela agilidade de lagarta, né? Aquela coisa fabulosa. E aqui no meio aparecem, então, alguns cisnes, né? Algumas cisnes que são os patinhos que evoluíram e estão aí fazendo alguns milhões de dólares. Mas, claro, que sempre que aparece um cisne, vem um dinossauro e vai comer o cisne, né? Então, essa é a situação da mineração mundial. A mineração mundial tem muito poucas empresas pequenas e médias, né, que estão evoluindo agora. As mineradoras hoje contratam geólogos para procurar elefantes, mas encontram ratinhos, né? Nenhum grande depósito de ouro foi encontrado nos últimos 5 anos, mas muitos pequenos depósitos foram encontrados. Foram encontrados uma infinidade de pequenos depósitos que não têm interesse para as grandes empresas. Se não tem interesse para a grande empresa, tem interesse para quem? Para as pequenas empresas e para os mineradores artesanais. Para ele não me importa. Eu também não me importo, não. Qualquer $1 milhão está bom para mim. Existe uma confusão, principalmente na legislação, do que é mineração artesanal e o que é mineração de pequena escala. Esse é um dos maiores problemas nas legislações mundiais, né? Artesanal significa que o método e a tecnologia que eles usam são rudimentares. E pequena só define o tamanho. Por exemplo, a mineração artesanal pode ser micro, pode ser pequeno, pode ser médio, grande, mas pode ser ilegal, informal, legal, pode ser manual, semi-mecanizado, mecanizado. E o contrário da mineração artesanal não é grande
mineração é uma mineração convencional que também pode ser pequena, pode ser grande, pode ser médio, mas é sempre legalizado e sempre mecanizado. Eu sou um discípulo do Fritz Schumacher. Fritz Schumacher, quando eu li o livro dele em 1973, Small is Beautiful, eu fiquei um grande fã dele. Ele foi um conselheiro do National Coal Board da Inglaterra e é um economista mineral. E ele falava que a produção de recursos locais para as necessidades locais é o modo mais racional e sustentável de vida. Em outras palavras, ele se fala que sustentabilidade é um conceito local. Ele detestava falar que existe sustentabilidade do planeta. Não. Só quem vai na Alemanha é que vai entender que o vinho que você toma numa comunidade é diferente do vinho da outra comunidade. E eles não falam um com o outro. Né? A sustentabilidade é uma coisa local. Aí existe, então, a percepção de que muita gente, de que a reciclagem vai substituir a mineração. Ora, atualmente a reciclagem oferece apenas menos de 7% de todos os metais do mundo. Por que isso? Porque mesmo num cenário de 100% de reciclagem, a demanda dos metais não pode ser atendida, porque a maioria desses metais está em uso. Esse gráfico do Luiz Espinosa é muito interessante, porque ele mostra aqui que o máximo que se pode chegar, né, o máximo que se pode chegar é 25% de reciclagem, não se pode chegar a mais. E você tem a reciclagem, o potencial da reciclagem, teórico, que é 25%, teórico, né, e o intervalo teórico preenchido pela mineração. Por que isso? Porque nem tudo que pode ser reciclado está disponível, porque há problema de coleta, transporte, qualidade, energia, preço, tecnologia, mercado. Aqui, por exemplo, é o alumínio. Você nota a demanda total de alumínio, aí você tem a curva do meio, se todo o alumínio fosse reciclado, e mesmo assim você tem o que é reciclado atualmente. Existe um gap entre o alumínio que é reciclado e se 100% for reciclado. Mesmo assim, isso não vai atender a demanda total. Sempre vai necessitar mineração, porque esse material, esse alumínio está em uso. Ele não é possível você reciclar o que está sendo em uso. A reciclagem economia energia? Sim, economia bastante energia. Né? O alumínio economiza até 95% de energia, o cobre 85%, o chumbo 60%, né? o aço 62% a 74%, o zinco 60%. Né? Então, isso tudo é um fator muito importante de você reciclar o metal. E o que é reciclado no Brasil hoje? 1,5% dos resíduos orgânicos domésticos são reciclados, 22% do óleo lubrificante, 40% dos plásticos PET, 45% das embalagens de vidro, 77% do volume total de papelão, 35%, 89% das latas de alumínio. O Brasil não está mal, não. Está reciclando bem, mas só Deus sabe como, né? Muita gente vê que uma lata de alumínio tem reciclagem mundial de 64% e no Brasil 89% e fala, não é preciso minerar bauxita. Quantas vezes eu vi isso, né? Já escutei isso. Mas só que a pessoa esquece que as latas de alumínio representam só 6% do consumo de alumínio, 94% é na engenharia civil, na engenharia mecânica, não é aí. Outro fator que as pessoas não entendem é a taxa de reciclagem. Muita gente fala assim, a taxa de reciclagem do ferro é 70%, não precisa de mineração. Ora, a taxa de reciclagem é a tonelada de material reciclado dividido pelo que está disponível a ser reciclado. Né? O que a pessoa está falando que vai ser substituído chama-se a taxa de retorno. A taxa de retorno, sim, é a tonelada de material reciclado dentro do produto que você está comprando. Esse é diferente. Então, a taxa de reciclagem de metais, por exemplo, você vê aqui a taxa de reciclagem do ferro aí no meio, 52% a 90% da taxa de reciclado no fim da vida útil do ferro, né? O do manganês, 47% do manganês não é reciclado porque ele tem uma taxa de 53%. Quer dizer, essa taxa de 53% é que ele reciclou 53% do manganês que estava disponível para ser reciclado. Aí tem o problema de transporte, tem o problema de tecnologia, tem o problema de desgaste, tem o problema de uma série de coisas, de coleta, tem uma série de coisas aí.
A taxa de retorno, que a gente chama de recycle content, esse sim, uma lata de alumínio tem 70% de material reciclado. Isso eu estou falando taxas daqui, né? Nos Estados Unidos, uma garrafa PET tem 6,6% de plástico, o vidro nos Estados Unidos tem 34% de material reciclado, embalagem de poliestileno, que é o isopor, né? No Brasil contém, aqui no Canadá, 70%, e cerca de 20% dos materiais em produtos Apple são de origem de reciclagem. Ah, como são bonitinhos. No Brasil, o que é o grande problema de 2016, o número de municípios brasileiros com instalação de reciclagem era de 19% dos municípios. Também uma atribuição municipal, né? Menos de 4% dos resíduos sólidos em 2016 eram reciclados. Em 2022, não mudou nada. Não mudou nada. Índice de reciclagem ainda em 2022 é de 4%. A coleta seletiva de lixo ainda é mínima. Somente 4% dos resíduos sólidos são reciclados e o Brasil não está evoluindo nesse tipo de coisa. Existem pioneiros, né? Existem estudantes aí que montaram seus próprios companhias. Eu gostei muito de ler esse material do Recicleiros da Cidade, né? Que são companhias dos caras que começaram a montar sistema de reciclagem em várias cidades do Brasil. Muito inteligente, garotada boa de pensar em fazer esse tipo de trabalho. Mas, enquanto isso, você tem os coletores de lixo. O Brasil tem quase 3 mil lixões, né? E você tem aí somente 790 aterros sanitários adequados. Quer dizer, 59%, isso recebe 59% do lixo municipal. Ainda você tem 40% que está indo nos lixões. Nos aterros sanitários, não é permitido esses catadores, os catadores de lixo, mas nos lixões ainda estão aí. Mais de 1 milhão de catadores de lixo no Brasil, eles são chamados mineiros artesanais urbanos, né? A mineração urbana é uma coisa que me chama muita atenção. 50 milhões de toneladas de e-waste, de rejeito eletrônico, é gerado no mundo, isso por ano. A maioria dos departamentos de mineração da universidade no mundo estão se dedicando à mineração urbana. Isso cada vez mais, aqui no meu departamento também a gente conseguiu, fizemos um centro que chama UMIC, que é Urban Mining Innovation Center, né? A reciclagem principal de metais valiosos e celulares e computadores. Eu poderia falar muito sobre essa parte, que existe uma máfia, é muito difícil você penetrar dentro desse campo aí de reciclagem de metais valiosos em celulares e computadores. O lixo tem muito mais matéria-prima. Aqui, uma das companhias que montaram aqui perto, aqui em Surrey, né, e recicla placas de computador, de caixas de TV. São 50 gramas por tonelada de ouro, a capacidade da planta de 20 toneladas por dia, concentração a seca, seguida de lixiviação de ouro com iodo, iodeto e eletrólise. Eu, sinceramente, eu tenho muitos estudantes trabalhando lá, eu não aconselho trabalhar com iodeto, mas, enfim, não tem efluente, e o problema maior deles hoje é a fonte de matéria-prima. Eles têm uma carência muito grande de conseguir matéria-prima, porque, como eu falei, essa matéria-prima, normalmente, ela vem de uma máfia de coletores que é complicada de você penetrar. Aí está a Envirolite. Quem está trabalhando com isso também foi um ex-estudante meu, brasileiro, que saiu aí de Minas Gerais, veio fazer o mestrado comigo e hoje trabalha na Mineworks, que é o Fabrício, que trabalha aí com a parte de reciclagem. Paládio, platina e ródio de catalisadores de automóvel. Mas só que a vantagem deles é que eles conseguiram uma pessoa, uma companhia que tem vários catalisadores e que já está conhecida por conseguir catalisadores bastante fáceis, né? Eles falam que são todos legais, que não são nenhum roubados, não, mas esses são os catalisadores que eles estão reciclando. Cada catalisador aí desses aí tem 1.500 ppm de platina, da ordem de 300 ppm de paládio e ródio. Quer dizer, é bastante interessante essa reciclagem. Eles estavam trabalhando com iodo, agora eu ajudei a eles, a gente está trabalhando aí com lixiviação ácida. A reciclada de... Bom, outra coisa também que eu tenho trabalhado muito, que é a coexistência de mineiros artesanais com empresas de mineração.
A empresa de mineração permite que os mineradores artesanais, que aí no Brasil erradamente se chama de garimpo, trabalhem seus títulos minerais. Então, a empresa tem um título, né, tem um requerimento e permite que os artesanais trabalhem nas suas áreas. A empresa compra o minério. Atualmente, a gente tem trabalhado comprando os rejeitos, compra os rejeitos e paga da ordem de 40% a 70% do ouro contido nesse minério ou no rejeito, né, e processa o minério em uma planta apropriada. Ou a empresa faz uma pequena planta de beneficiamento junto com os mineradores artesanais, os garimpeiros, e divide a despesa e o lucro. Essas empresas de processamento prestam assistência aos mineradores nas minas e não tem investimento ou custo operacional para os mineradores no processamento mineral. Os mineradores recebem mais dinheiro, porque recebem mais pelo conteúdo de ouro. Se eles fizessem a amalgamação, eles retiram aí da ordem de 20% a 30% do ouro. Eles ganham muito mais, ganham 50%, ganham muito mais. Os mineradores não tocam mais em mercúrio ou cianeto. Os mineradores não precisam obter licenças ambientais, porque usam subcontratos. Essa é uma responsabilidade da empresa. E já está funcionando esse processo com muito sucesso. Nós investigamos vários agora, através de um contrato junto com o Banco Mundial e a Universidade de São Paulo. Nós fizemos avaliação de várias empresas que estão trabalhando no mundo. Semana passada, nós levamos os líderes de empresas de cooperativas de garimpeiros aí de Alta Floresta, de Peixoto de Azevedo, e lá do Amapá, nós levamos lá para a Colômbia para eles conhecerem de perto como é esse trabalho de coexistência de artesanais com as companhias. Muito interessante. Aqui está uma planta na Costa Rica, onde eu montei a planta junto com de um ex-estudante meu, já está trabalhando hoje com 85 toneladas por dia. Tem umas placas de cobre e de prata para tirar o mercúrio que está associado a esses rejeitos de garimpo, né? Faz o processo de moagem clássico, né? Centrífuga, depois tira o ouro mais grosseiro, depois a flotação melhora a flotação, aumenta a concentração. Hoje estamos chegando a uma concentração de 300 gramas por tonelada no concentrado, faz-se a anetação intensiva. Agora estamos trabalhando com outras maneiras de lixiviação, principalmente com compostos orgânicos, como o dimetil sulfoxide, né? Estamos trabalhando com isso e trabalhando com cianetação intensiva. Os rejeitos da Costa Rica, com 22,7 até ppm de ouro, e ele, então, esse mercúrio é removido com placas de cobre. O doutor Luiz Sobral, lá do CETEM, nos ajudou também a montar essas placas de cobre com prata. Hoje já está trabalhando com aço inox em vez de cobre, com aço galvanizado. O mercúrio é misturado com enxofre e depois esse mercúrio recuperado se transforma num cimento. E o material sem mercúrio, então, é cianetado. Aí está a planta, está aí dois meus estudantes, né? O Gerardo e a Paria, estão lá na Costa Rica, trabalhando na planta da New Lox. E aí está a planta da New Lox, é uma planta pequena, comum, mas está trabalhando bem, né? Aí está esse tanque, aí é um tanque de flotação, uma cópia da Outokumpu, está aí o material no cleaner e no scavenger, né? E ali do lado tem a centrífuga, tem uma centrífuga Icon, né? Que é onde a gente tira o ouro mais grosseiro. Os rejeitos foi outro trabalho que a gente fez junto com o Mintec, né? Que é pegar rejeitos e transformar em tijolo. Quer dizer, existem maneiras de se trabalhar com esse tipo de coisa. Outra coisa que acho interessante trabalhar é com o esgoto, com a mineração que a gente chama de orgânica, né? São 440 bilhões de litros de esgoto por ano, são aqui em Vancouver somente 440 bilhões em 5 empresas. Aqui em Vancouver não existe aterro. Aqui o tratamento, eles não chamam de esgoto, chamam de wastewater, né? A água é tratada e a água é descarregada no rio, quer dizer, ela volta completamente limpa para lá. Um esgoto normalmente tem 0,012% de sólidos. A gente pensa que tem muito sólido, mas não tem. É mais água mesmo.
Então, esses biossólidos daí, eles recuperam por ano 50 mil toneladas de biossólido por ano. Eles pegam esse material sólido e eles pasteurizam para tirar bactérias, germes, e esse material sólido é entregue grátis nas minas para fazer reabilitação ambiental ou para fazer quem quiser, pede que eles entregam até 800 quilômetros, ele entrega um grátis. E Vancouver, então, não tem aterro sanitário. Eu tirei essas fotos recentemente, aplicando o biossólido nos canteiros lá na universidade. Se o cara quiser botar no jardim, pode telefonar para eles que eles levam de graça e derramam esse biossólido. O cheiro é meio desagradável por alguns dias, mas ele é muito, muito bom. Segundo o meu amigo Bob Hamaguchi, um grande engenheiro de Minas, ele disse que essa é a definição do biossólido, né? É Solid Human Intestinal Tailing. Esse aqui é o uso de biossólido na reabilitação de minas. Aqui está à esquerda em Princeton, né? Eles colocam isso. E aqui à direita você vê, nessa área aqui, você vê a reabilitação, como o biossólido, né, faz crescer rapidamente a vegetação. Agora tem muita gente interessada em tirar metais do biossólido. Aí você vê o cobre, né? Tem 0,1% de cobre no biossólido. Vai ver que no futuro vão começar a tirar cobre do biossólido. E as concentrações de metais em biossólido têm interessantes. Aí você vê aí na Suécia tem altos teores de ouro. No Japão, você chegou aí até quase 3 mil gramas por tonelada de ouro no biossólido. Deve estar alguém tá comendo ouro aí, não sei como. São 4 milhões de dólares em ouro e prata nos esgotos da Suíça. Esse pessoal era rico mesmo, está até, como dizem por aí, cagando ouro. Um consultório de dentista pode gerar 10 mil dólares por ano reciclando metais de cuspideiras, né? Aí você vê uma reportagem que eu peguei, isso é antiga, de 2015, mas você vê que acharam ouro, né, dentro dos excrementos americanos, né? Realmente, isso deve ser gente rica mesmo, né? Outra coisa que eu tenho me interessado muito, que também chamo de mineração orgânica, são 1,5 bilhões de cabeças de gado no mundo. Em média, uma cabeça de gado produz 8 toneladas por ano de estrume. A massa de excremento de uma vaca e boi no mundo é de 12 bilhões de toneladas por ano. Então, 12 bilhões de toneladas de estrume só de vaca e boi no mundo. Se você olhar a composição, que eu dei uma olhada na composição de nitrogênio, fosfato e potássio, nesse estrume de boi, isso geraria uma grande quantidade de fertilizante, que diminuiria muito a pressão em cima da mineração. Isso daria quase 82 milhões de toneladas de NPK, ou seja, 58% do NPK consumido no mundo. Mas isso se todo o estrume de vaca e boi fosse recolhido. E o estrume de vaca e boi representa apenas 25% de todo o estrume do mundo, né, de materiais estabulados. Quer dizer, seria necessário se estabular todos os animais para poder você suprir a mineração orgânica. Quando a tua mulher pede para você ir comprar uma banana orgânica, né, você tem que lembrar ela que hoje somente 1,4% da produção de qualquer coisa orgânica, chamada orgânica no mundo, né, representa apenas 1,4%. Quer dizer, é impossível você largar a mineração e falar que tudo pode ser fertilizado simplesmente com estrume. Isso não é uma verdade. Além do que, eu estive olhando que o estrume ele é 10 a 20% menos produtivo do que o fertilizante. Bom, existe muita oportunidade para extração de NPK, de gás, biometal, etc., estrume, e até fabricação de papel. Eu vi coisas interessantes de fabricação de papel lá na África, onde eles se fazem papel de estrume de elefante. Eu tenho até vários papéis aqui, interessante. Outra coisa que eu tenho trabalhado muito, e eu tenho feito uns trabalhos interessantes, é usar a manipoeira. A manipoeira é o caldo que sai da mandioca brava. A mandioca brava tem 30% desse líquido, né?
Esse líquido ele pode chegar até a 1.000 miligramas por litro, né, de cianeto. Então, essa mandioca tem esse glicosídeo chamado linamarina, que ao se hidrolisar, produz HCN, né? E esse HCN, então, nós usamos ele, claro, transformamos em CN livre, e usamos ele para extração de 50% a 60% do ouro num concentrado. Chegamos a esse valor com uma mandioca que estava lá da Bahia, que estava com 265 ppm de cianeto livre. Hoje nós estamos trabalhando lá na Universidade Federal de Pernambuco com mandiocas que chegam até 900 miligramas por litro. Quer dizer, temos esperança que realmente possa essa manipoeira substituir o cianeto. É também cianeto, mas é cianeto natural. Outros usos de rejeitos, eu tenho trabalhado também muito com essa área, que é botar os rejeitos lá e fazer adição de reagentes. A gente chama de fitomineração, é o phytomining, né? E com isso você faz a colheita e incineração da planta. E você tem, então, o metal a partir daí. Isso aqui é feito com o pessoal lá da Universidade de Massey, lá da Nova Zelândia. Eles plantaram isso numa área bastante grande lá na África do Sul, irrigaram o material. Essa planta concentra níquel e aí tem um botão de níquel depois da colheita e queima a planta. Nós fizemos algumas coisas em Serra Pelada, na Fazenda Brasileira, com mostarda, né, tratada com tiocianato, e fizemos também na Indonésia com tabaco tratado com cianeto de sódio. E com isso tem um livro muito interessante, que é Agromining. É uma técnica que está crescendo bastante. Você tem uma olhada, nessa planta que a gente colocou lá, chegou a ter 100 gramas por tonelada na planta. A concentração de ouro na planta chegou, em média, a 55,6. A planta estava até roxa de tanto ouro. O custo por hectare deu 5.570 por hectare. O ouro recuperado foi quase meio quilo. E o lucro por hectare foi de $15 mil. Esse foi feito com o meu grande amigo, o professor Chris Anderson, e fizemos esse trabalho muito interessante na Fazenda Brasileira e em outros lugares. Outro trabalho que nós participamos é de mineiros artesanais que jogam a ordem de 3 a 6 milhões de toneladas de rejeitos por ano no Rio Crepuri, lá no Tapajós. Você dá uma olhada, o Rio Crepuri aqui à direita, né, como é que ele está todo assoreado, e ele joga isso no Tapajós e forma essa pluma de material em suspensão. Nós convencemos esses artesanais a jogarem os rejeitos nas cavas abandonadas. Então, nessas cavas abandonadas, criamos uma filtração bem sofisticada com palha, vocês podem ver, e com isso nós começamos a preencher as cavas de 141 cavas de mineração, open pits. Colocamos esse material, foi preenchendo a cava, e você vê a cava aí já preenchida. Depois de preenchida, nós plantamos abóbora, plantamos outras coisas para criar um solo, e depois de 6 meses você vê como cresceu a vegetação em 141 cavas de mineração. Esse aí é o garimpeiro Paulo Carneiro, que já está plantando, então, resolveu plantar mogno, e com isso ele está tendo um lucro em cima das cavas abandonadas, com mogno que custa um valor maior do que o do ouro. Nós fizemos alguma coisa também em Mato Grosso, dos open pits. Esses aí são open pits abandonados por garimpos lá, estavam cheios de água, e nós convencemos o pessoal, junto com a universidade local lá de Mato Grosso, né, de colocar peixe. Né? Eu levei um pesquisador de lá para a Venezuela, onde eu conheço o pessoal que trabalha lá com a criação de tambacu, que é o tambaqui com pacu, e aí conseguimos botar o tambacu lá para funcionar, e aí está os garimpeiros se transformando em Alta Floresta, se transformando em criador de peixe. Né? São 500 pisciculturas, né? Já tem lá, são 116 em antigas cavas de mineração, 900 pessoas diretamente envolvidas na atividade, e uma produção até de 100 toneladas por ano de peixe sendo produzido. Em conclusão, eu posso falar que é importante entender como a singularidade da pobreza, cultura e falta de poder afeta a governança e a longo prazo de uma comunidade,
dependentes de mineração e que podemos fazer para ajudar. Quer dizer, sempre ter essa criatividade para saber como é que a gente pode, o que a gente pode fazer aqui, né? A sustentabilidade da mineração depende da criatividade dos nossos pesquisadores e engenheiros e da maior participação das companhias numa visão a longo prazo. A nova geração de engenheiros de minas e metalúrgicos deve prestar atenção a depósitos minerais pequenos, reciclagem de material, reciclagem de lixo e esgoto. Isso é importante, eu acho que nós estamos indo para essa área aí. Algo novo nunca é bem aceito por uma indústria conservadora como é a de mineração, né? Mas uma nova geração de gerentes e diretores tem que mudar isso aí. E para terminar, eu mostro, por exemplo, como chegam as notícias do Brasil aqui no Canadá, né? O Brasil é um país com grande potencial, o Brasil crescendo, uma economia forte. Eu já estou aqui há 31 anos, então eu nunca falei mal, qualquer que seja o governo A, B ou C do Brasil, nunca falei mal do meu país, né? Do país que eu nasci, do país que eu cresci. E eu acho que é isso que nós temos que fazer. O futuro da mineração, o futuro de profissional, depende de você mesmo, não vai depender de um Big Brother, não vai depender de ninguém, depende simplesmente de você. Isso a gente aprende aqui na América do Norte, porque é com suor da camisa que você ganha a vida e que você ganha respeito. Bom, para terminar, eu vou tocar uma música aqui, porque o André me pediu para tocar uma música que é o Father and Son, o pai e o filho. O pai é um mineiro antigo, da velha geração, e que não acredita em nada disso que a gente está falando aqui. It's not time to take a change. Just relax, take it easy. Still young, that's your fault. That's so much you have to know. Find a gold, mine a lot. And don't share you have got. Look at me, I am old. In TSX, I'm a big shot. Make a million, buy a yacht. Buy a mission, be a miner. These people around the mine, they a bunch of lazy whiners. At the courses you have taken, what a waste I have told you. I'm so rich, a lot of gold. With Briex, share I sold. Aí o filho respondeu: How can I try to explain? I got a mind, but I will sustain the environment, the community, everything I will reclaim. For the people, you don't care. Many songs I will play. I don't wanna be a millionaire, and I have to go away. I know I have to go. Aí o pai voltou. It's not time to make a change. Just relax, play the game. All the stuff you learn in class, it's a bunch of BS. The gold ran away by a Lexus or Infinity in a flat in English Bay. This is sustainability. Aí o filho não gostou. I believe this must be fun, but when I mine, I won't run. I wanna see prosperity, but with responsibility. I want fake, need a buy, all the useless thing you say. At least one bee in the lake, then I have to go away. I know I have to go. Obrigado a vocês. André. Marcelo, muito obrigado pela apresentação. Meu computador deu uma travadinha aqui só no finalzinho da música, desliguei e voltei, mas eu acompanhei tudo. E temos várias perguntas aqui, Marcelo. Saudações, perguntas. Rapaz, esse tipo de palestra a gente fica deslumbrado, né?
o tanto de desdobramentos que pode ter. Mas vamos lá, aqui as primeiras perguntas, tá? O Francioli, professor lá no Instituto Federal do Amapá, lhe deseja boa noite. Também professor federal do Amapá, Instituto Federal do Amapá, o nosso discente também, Antônio Pádua. O Emiliano lhe manda um salve. E a primeira pergunta é do Francioli. Essa pergunta é complicada para você, Marcelo, te colocou na sinuca de bico. Ele está perguntando se esse ano, então, pela primeira vez em mais de 20 anos, não teremos o dueto do Marcelo e da Silvia no Entme. E logo agora que ela está da comissão organizadora, né? Aí É, você responde pro rapaz aí, ó, viu? Te colocou na situação o difícil. problema é que o Encontro Nacional de Tratamento de Minérios é na mesma data do Congresso Mundial de Mineração lá no Peru, né? E a Embaixada Canadense está me pagando para ir lá para o Peru fazer um tour, não, para dar uma palestra. Então, eu não tenho condição de ir. Se desculpa, vou ter que ficar faltando, dar um rain check. Marcelo, próxima pergunta aqui do Hamilton Barbosa Botelha Júnior, da USP, tá? Ele lhe parabeniza também pela apresentação e ele faz a seguinte pergunta: como a humanidade deve se preparar para impactos de eventos como a Covid foi para nós, que deve causar aí, né, esse tumulto todo que a gente está vivendo, mas do ponto de É. vista dos impactos sociais e econômicos. Então, na sua opinião, Marcelo, o que a gente deve fazer para tentar se blindar? Rapaz, isso aí é uma pergunta de US$ 1 milhão, né? Não? O que eu posso fazer para isso? Quer dizer, eu acho que essa afetação econômica pegou todos de surpresa, né? O Canadá, eu acho que foi um dos países que mais sofreu com isso, né? Sofreu bastante. Nós estamos com inflação quase aí na casa dos 10% e os preços duplicando a cada dia. A falta de mão de obra é tremenda, porque a maioria das pessoas acordou aí e viu que é melhor trabalhar em casa ou fazer outra coisa. Você tem uma ideia que o ferry, o barco que atravessa para Vitória, ele agora está funcionando com 60% da capacidade, porque ele não tem gente. Todo lugar que você vai não tem gente, não tem gente, né? Tremendo. O que se tem que preparar? Eu acho que essa Covid aí deu uma abertura de olho para muita gente mesmo. E eu acho que é isso aí, as pessoas têm que começar a ver que. E eu acho que essa abertura de olho foi muito boa para ver que, olha, o futuro está no pequeno. Eu aconselho ao Hamilton aí, dá uma lida nesse Small is Beautiful, nesse livro, Um Negócio a Ser Pequeno. Eu acho que esse é o futuro da economia mundial, que já dizia o Schumacher em 1973, o futuro da sustentabilidade é no pequeno negócio, numa variedade de pequenos negócios. Como a mineração vai enfrentar, por isso que eu chamo de dinossauros as grandes empresas, porque essas empresas estão falidas à extinção. Eles não vão conseguir mais uma empresa ter 1.000 depósitos pequenos, ela prefere ter 5 grandes, né? E como se preparar para outra pandemia, para outra crise dessa? Eu realmente não tenho essa resposta, mas eu acho que a resposta está em cada um de nós, em ter principalmente esse preparo de ter o seu negócio próprio. Nós, infelizmente, né, como professores de mineração, sempre educamos os nossos estudantes a trabalhar para uma grande empresa. Não, vai trabalhar para a Vale, né? Não trabalha para a Pliquim, não, que o Norberto é um cara horrível, é uma empresa pequena. E é assim, quer dizer, você vê, eu acho que o Norberto pode falar melhor do que eu, né, de que é trabalhar para uma pequena empresa. E eu acho que o futuro está nisso. Criatividade, Hamilton. Você tem uma criatividade, você tem ideias, monta seu próprio negócio. Eu acho que é assim que você se prepara para qualquer tipo de crise. Muito boa resposta, Marcelo. Marcelo, indo nessa mesma toada de falarmos de portes de empresa, né, tem algumas soluções que a gente vê que são ambientalmente corretas. Por exemplo, o descomissionamento de barragens, que a gente está vendo acontecer agora em Minas Gerais, que para uma mineradora de grande porte já não é barato, né? E para pequena, eventualmente, trazer esses recursos, trazer essas máquinas, essas tecnologias, acabam sendo inviável. Como é que você vê esse paradoxo, Marcelo, de trazer essas É, máquinas, essa inovação para as pequenas que eventualmente não têm acesso a recursos financeiros como as grandes têm?
Bom, isso também, quer dizer, quando uma pequena mineradora entra no negócio, ela já sabe que tem que contar com esse valor de decomissionamento, tem que entrar com esse negócio. Quer dizer, a pessoa só pega o lucro lá, agora joga tudo no Rio. Né? Quantas pequenas mineradoras que eu conheço no Equador que joga tudo no Rio, rejeito no Rio. Né? Mesmo aqui no Canadá, quando eu vim para cá, várias empresas aqui jogam rejeito no mar, jogavam, né? Mas isso não tem muitos anos, não. Jogava assim. Ah, é um custo, mas a pessoa tem que assumir. Agora, tem que buscar outras aplicações para esses rejeitos, né? Você viu aí que eu mostrei que existem aplicações para fazer tijolo, aplicação para fazer estrada. Eu me lembro que uma vez lá no Equador, uma pequena mineradora, porque lá estão num vale assim, e não tem para onde sair, né? Eles jogam tudo no rio. E eu falei, vamos tentar ver, se a gente botar todos esses rejeitos aqui, haviam 85 plantas de processo jogando tudo no rio. Se pegar esses rejeitos todos e botar na estrada, a estrada não era pavimentada, eu ficava vendo lá, isso vai crescer 50 centímetros por ano, se todos botarem. Claro que a estrada vai ficar bastante alta, mas é tentar buscar alguma solução local, né? Porque lá no caso específico, lá de Porto Velho e várias áreas andinas, não tem muito o que fazer, porque as mineradoras estão em vales. Em vale não há área para rejeito. É complicado mesmo. Então, é necessário buscar alguma coisa que se possa fazer com rejeito de maneira de transformar isso em material de construção, alguma coisa. Eu realmente não tenho ideia. Eu participei em 2019 aí de um grupo de. Aí, depois do Congresso Nacional de Tratamento de Minério, um grupo que estava pensando em que fazer com os rejeitos lá de Brumadinho, o que fazer com aqueles rejeitos, né? Mesmo que você quisesse transformar tudo aquilo em material de construção, ainda não dá. Ainda não dá. Você tem áreas lá, são 2 milhões de toneladas por dia. 2 milhões de toneladas de rejeito por dia. Não tem o que fazer, é complicado mesmo. É complicado. Esse é um grande desafio. Esse não é pequeno, não. Esse é grande mesmo. Perfeito. Marcelo, uma outra pergunta aqui do Caetano Constanzo agora, ele pergunta a sua opinião no que tange a atuação ambiental sustentável das grandes mineradoras. Rapaz, o Caetano está sempre me provocando. Ele já esteve aqui no Canadá e me provoca com isso. Eu acho que existe muito que a gente chama de lip service, né? Muita lábia nesse assunto. Aí, os mineradoras aí fazem muita propaganda que estão fazendo isso, fazendo aquilo, mas existe muita lábia nessa coisa aí. Podia ser bem melhor, realmente. A interação, principalmente das grandes. Quando eu estou falando, por exemplo, eu dei aquele exemplo de coexistência de garimpeiros com empresas de mineração, você não vê uma grande participando disso. Você não vê. Você vê, a maioria são médias empresas que têm interesse, pequenas empresas que têm interesse em ganhar dinheiro. Eu estou trabalhando para algumas empresas, né, grandes, e eles falam, não, com esses caras eu não quero trabalhar. Eu conheço muitos amigos meus, muitos engenheiros de Minas, amigos meus, que acham que garimpeiro é bandido. Acham que garimpeiro é informal. Eles chamam de ilegal. O cara tem um registro. Um registro, mas é ilegal. Ilegal de quê? Você está falando de um país que tem 45 milhões de pessoas ilegais? É isso que está falando? Se todo informal é ilegal, então 45% dos brasileiros são ilegais. Quer dizer, a pessoa não consegue entender a diferença entre ilegalidade e informalidade. Então, com isso, começa a generalizar, né? Eu acho que as grandes empresas podiam fazer muito mais, muito mais. Isso aí, sem dúvida nenhuma. Eu vejo hoje vários estudantes meus aí, brasileiros e outros aí, foram contratados para fazer parte de ser vice-presidente de sustentabilidade de grandes empresas aí. E o que fazem? Simplesmente fazem relatório de blá, 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 blá. Tira uma fotografia de uma menininha com um pintinho na mão. Ai, que gracinha, né? Bota um coelhinho, né? Então, é isso que está fazendo. Eu não vejo realmente algo tangível, forte, grande, né, que possa melhorar a imagem da mineração. Não melhora. Marcelo, você tocou num ponto-chave. Ontem nós tivemos uma live nesse mesmo horário, tá com o professor Arthur Pinto Chaves. Quem não assistiu, está aqui no nosso canal no YouTube para assistirem.
E ele falou exatamente sobre esse ponto, a visão da sociedade que no circo vizinha, ou até mesmo que nem próximo de nós não está, e muitas vezes acaba por delapidar a imagem da mineração, acaba por nos atacar, sem até mesmo nos conhecer, tá? E aí você acabou de colocar aqui uma questão que vai nessa mesma linha, né? As pessoas acabam atacando a mineração de grande porte porque ela não se posiciona, ela eventualmente se omite. Você vê sinergia nisso, Marcelo? Mudar essa Eu imagem acho, ruim da mineração através desses movimentos sociais e ambientais? eu acho que primeiro, falta claramente nas empresas grandes o que a gente chama de engajamento. As empresas não fazem isso. As empresas, por exemplo, eu trabalhei na Vale, posso dizer isso, você não está gravando, mas eu posso dizer isso, que eu trabalhava na empresa, a gente via uma área por satélite, né, que estava sendo mexida por garimpeiro. Eu falei, ué, por que o garimpeiro está lá? A gente ia e requeria a área. Requeria sem ir lá. Nem ia lá. Requeria a área porque, se o garimpeiro está lá, deve ter ouro lá, vamos requerer a área. Né? Agora, que engajamento tem? Hoje não existe uma área livre para garimpo no Brasil. O Brasil foi o primeiro país no mundo que fez uma reserva garimpeira, né? Fez 3 reservas garimpeiras e deixou os garimpeiros lá a léu. Eu fui lá em 2006, 2007, 2008, e os caras me abraçavam e falaram assim, é a primeira vez que alguém vinha aqui nos ensinar. É a primeira vez que vem alguém nos dar educação. Então, o que acontece? A empresa de mineração pega uma área e depois diz que o cara foi invasor. Isso é o que acontece. Isso é o que acontece. A grande maioria das áreas hoje ocupadas por garimpeiro, que são áreas de empresa, nunca foram descobertas pela empresa. Nunca. Se tem 2.000 depósitos de ouro na Amazônia, e quantos as empresas encontraram? Não encontraram, não. Quem encontrou foi o garimpeiro. E que direito eles têm hoje? Zero, não tem direito nenhum. Então, o que falta hoje é esse engajamento. Eu acho que mudar a imagem da grande empresa começa primeiro por ter coração, ter compaixão e ter um pouco de engajamento. Não tem, não tem. Eu participei de várias... Bom, posso ficar falando a noite toda aqui, porque eu participei de várias palestras da Vale do Rio Doce, onde as pessoas são arrogantes, tratam de uma maneira arrogante. A população está ali para nada, eles estão fazendo um favor para a população. Não é favor, eles estavam lá primeiro. Quer dizer, enquanto não mudar essa posição de arrogância, não vai mudar a imagem, não. Não vai, não. Marcelo, e já que estamos falando então do minerador artesanal, chamado no Brasil vulgo garimpeiro, tá? O papel da universidade nisso, Marcelo, porque nós somos cobrados por termos projetos de extensão, e a extensão é exatamente demolir esse muro entre a sociedade e a universidade, é nos aproximarmos das comunidades que mais precisam de nós. E o Brasil tem as suas escolas de minas, centenárias escolas de minas, e você relata aí o problema do garimpeiro nunca ter tido uma pessoa para dialogar ou para ensiná-lo, ou coisa do tipo. De certa forma, eu entendo como uma falha das universidades. Nós devíamos estar perto dessas pessoas, né? Sem dúvida nenhuma. Você vê, eu fui em 2010 e coloquei esse germe lá na USP. E esse germe realmente germinou e cresceu com o professor Tomi. O professor Tomi montou um núcleo de apoio à pequena mineração, a ANAP, né? E com isso ele está atraindo muito recurso internacional. Pra você ter uma ideia, hoje o Planet Gold das Nações Unidas, só para garimpo, eles dão 200 milhões de dólares por ano. 200 milhões de dólares. O Brasil ganhou zero. Zero. Ninguém no Brasil entrou com projeto nenhum de garimpo. Nenhum. De ajudar, de modificar, de formalizar, do que seja. Zero. Zero. Quer dizer, o que está havendo? O que está havendo é que as entidades de pesquisa e educação no Brasil veem o garimpeiro como um pária, né? Não está participando. Eu estou participando de outro grupo que está tentando entrar dentro saber algumas coisas. Existem várias questões do garimpo, por exemplo, o mercúrio, que eu trabalho há muitos anos. Não, fala, o garimpo polui o peixe. Que prova se tem? Não se tem prova nenhuma. Não se tem prova nenhuma que o mercúrio do garimpo polui o peixe. Então vamos estudar, vamos fazer um trabalho sobre isso. Sim, então vamos lá pegar peixe. Tenta entrar agora num garimpo e pegar peixe.
pesquisador é execrado, porque o garimpeiro sabe muito bem que ele vai para lá e simplesmente para botar o dedo na cara dele e para fazer falácias e narrativas a respeito do que ele está fazendo. Ninguém vai lá e fala assim, vamos trabalhar junto. Não fala, não faz. Não faz. Essa é uma grande falha do sistema educacional e de pesquisa no Brasil. Grande falha. Eu, por exemplo, acho que o CETEM deveria estar trabalhando nessa área. O CETEM foi criado para ajudar o pequeno minerador e não ajuda. Não faz nenhum trabalho para pequeno minerador, exceto para o trabalho lá do Francisco Holanda, que trabalha lá com pequenos depósitos de material de construção e pedras ornamentais. Fora isso, não se faz. Pô, nós temos um centro de excelência, um centro espetacular como você tem, fazendo projetos para quem? Para quem? Eu não entendo. O Brasil tem 300 mil garimpeiros, 300 mil, uma população de 3 milhões, e as universidades, os centros de pesquisa, simplesmente ignoram. Isso não existe. Isso é um erro fatal. Eu coloquei esse germe lá na USP e a USP está decolando. Muito bom saber, Marcelo. Realmente nós precisamos nos aproximar dessa comunidade. E o problema é que também, Marcelo, passa pelo recurso financeiro, né? Quando a gente não consegue editais de fomento, quando a gente não consegue suporte do governo, complica muito as ações que nós podemos fazer, né? Tem um edital agora do CNPq, pode olhar o edital, chega para mim, é um edital de 900 mil reais. E quantos vão aplicar? Não vão aplicar, vai aplicar meia dúzia de pessoas que não sabem absolutamente nada sobre o assunto e vão aplicar. Porque hoje o que eu vejo no mundo todo, o Planet Gold, hoje foi angariado por um montão de pessoas por nepotismo, né? Esse aqui é amigo do e esses caras estão ganhando. E falando um monte de porcaria. Só falam porcaria. Não existe uma pessoa técnica trabalhando. Vamos falar do papel da mulher negra no garimpo. Tá bom, é importante, mas será que isso aí vale 900 mil dólares? Alguma coisa assim? Não sei. Quer dizer, mas não era melhor tentar saber não é o papel dela, mas tentar melhorar a vida da mulher negra no garimpo? Não, mas as pessoas sempre pensam em fazer uma relação, né, ideológica em cima de alguma coisa. Hoje o grande mal do brasileiro. Né? O brasileiro hoje está na veia, só corre ideologia. Agora, fazer mesmo, que é bom, não faz nada, não. Realmente é uma situação complicada. Outra pergunta do Hamilton Barbosa aqui, Botelho Júnior, também lá da USP para você. Ele fala, na verdade, ele colocou duas perguntas. Eu vou fazer a primeira, depois engatamos a segunda, tá? Qual o impacto social e ambiental do aumento da produção de metais críticos para o setor de energia do mundo? Aí ele cita aqui como exemplo que 95% do cobalto para baterias é produzido na China, que controla a produção também no Congo. Não é produzido na China, é produzido no Congo pelos chineses. Né? Pelo chinês. Essa questão geopolítica é isso, quer dizer, o chinês não tem medo de se engajar com o garimpeiro, né? O brasileiro tem. Né? O brasileiro, os outros, não, eu não vou meter minha mão nesse negócio. Eu vou lá para o Suriname, né? Cadê? Os brasileiros estão lá, pô. Os brasileiros. Fui agora recentemente para o Suriname e fiquei maravilhado como os garimpeiros brasileiros, que estão lá ilegais, ensinaram a como os garimpeiros surinameses fazem a concentração. E o grande baque desse negócio foi interessante, porque o garimpeiro, o mineiro artesanal surinamese, não fala inglês, né? Ele fala Xaranatongo, que é a língua local, Xaranatongo, Pamacan, né? Fala Dutch, né? Fala holandês e fala português, pô. O cara fala português. Mas como é que você aprende português? Aprendeu português com o garimpeiro, né? Quer dizer, o garimpeiro virou um grande educador. E eles estão trabalhando muito interessantemente, sabem tudo de sluice box. Eu estou mostrando lá de como trabalha com a calha fumando. Eu dei um curso lá, falei, eu não tenho o que ensinar vocês. Né? E os caras aprendem. Agora, por que o Estado não está presente nisso? Por que a educação não está presente? Por que as universidades? Eu chamei as universidades lá, ninguém vai. Nem no Suriname, nem no Brasil, ninguém vai. Ninguém quer saber disso, não.
Temos que mudar essa filosofia mesmo, ver esse ponto de É, vista. A segunda pergunta que ele fala é sobre o impacto da mineração urbana, dada a crescente demanda por metais críticos, né, aliado ao fato de que a geração de resíduo eletrônico também está aumentando. esse é um problema. Quer dizer, o grande problema de trabalhar com mineração urbana, hoje, para mim, é a máfia. É a máfia que tem em volta disso. Eu não consigo pegar rejeitos eletrônicos aqui, porque é toda uma máfia já montada para pegar isso. Quer dizer, você vê essa Envirolite aí montou uma planta para 20 toneladas por dia e não consegue alimentar nem meia tonelada por dia, porque ele não acha, não consegue achar. Eles estão importando agora até da Arábia Saudita, porque não consegue. Então, hoje o grande problema da mineração urbana, quando tem programas aí, eu vejo o CETEM trabalhando aí com mineração de reciclagem, o problema da reciclagem não é tecnologia. Eu sinto muito dizer isso, mas não é tecnologia. O problema da reciclagem é a matéria-prima. Isso está na mão de poucos. Então, esse é o grande problema. Esse é o maior problema, que você vai começar a trabalhar com mineração urbana, primeira coisa, aonde está? Está aqui. Então vamos começar a trabalhar primeiro sabendo onde está a matéria-prima e não sabendo que tecnologia você tem. Perfeito. Marcelo, o professor Francioli lhe pergunta se essa visão social aplicada à mineração, se isso seria uma característica das escolas de Minas canadenses ou se você vê isso também difundido em outros lugares do mundo. Rapaz, obrigado, Francioli, por essa pergunta, porque quando eu entrei na universidade aqui, em 1997, todos acusaram, apontaram o dedo para mim, fizeram o diabo, porque eu aceitava, a maioria dos meus estudantes, 50, eu diria que talvez 70% dos meus estudantes não são engenheiros. 70% são antropólogos, sociólogos, geógrafos. Tive até um teólogo que fez PhD comigo. Né? Não são. Quando eu comecei a aceitar esse tipo de pessoas para trabalhar na área social, ambiental da mineração, meus colegas me execraram, apontaram o dedo, isso, aquilo, mas graças ao chefe de departamento, que era o Malcolm Scoble, que ele adotou também, ele falou, não, é isso mesmo, vamos entrar nessa área. Então, essa coisa foi desmistificada, pelo menos aqui na British Columbia. A Colorado School of Mines, que eu trabalho junto com eles, também desmistificou e criou agora, também chama, ele tem um nome engraçado, que é Engenharia Humana, que eles chamam. Engenharia Humana, que é a Escola de Minas trabalhando com esses assuntos e está trabalhando fortemente. Tem muito dinheiro entrando na área social, principalmente na área de garimpo, na área de comunidade garimpeira, na área de muito dinheiro. Estão recebendo muito dinheiro. Então, eu não vou dizer que isso é uma característica generalizada, é uma característica talvez das pessoas que estejam dentro, à frente de cada instituto de pesquisa ou instituto de educação. Eu saí da universidade agora e, infelizmente, eu e o Malcolm saímos, infelizmente, poucos, nós éramos eu, Malcolm e o Dirk Van Zyl, que trabalhávamos mais com essa área, e nós três aposentamos e eu não vejo nenhum pessoa substituindo e trabalhando nessa área, não. Marcelo, obrigado aí pela resposta. Nós agora vamos para uma rodada aqui de felicitações ao Fabiano, que é funcionário da Brastone, da Brastenco, disse que a palestra foi sensacional, altíssimo nível. Carlos Boitu Almeida, não sei se a pronúncia foi correta do sobrenome, se não, me perdoe. Muito boa palestra, estou fascinado com tanto conhecimento, generosamente compartilhado pelo grande professor Marcelo. A Amanda Oliveira, da UFPE, ela falou que a palestra foi excelente, o conteúdo é muito necessário e a música no final resumiu tudo. Tá vendo? Já vai o prêmio aí, o M para a música do Marcelo. Temos que fazer agora um vídeo, né? Um clipe dessa música vai ficar bacana, tá? E aí o mesmo colega aqui, o Fabiano, ele coloca uma incitação aqui. Rapaz, eu vou fazer uma pequena introdução antes, porque eu acho que eu estou no mesmo grupo de WhatsApp de alguns que estão aqui, e o Fabiano está nesse grupo também, tá? E é um grupo que tem muito minerador artesanal, tem muito garimpeiro de ouro, né? E aí o pessoal colocou uma matéria que saiu num site aqui do Brasil chamado inovaçãotecnologica.com.br. Os caras são muito bons para divulgação científica, mas tem hora que eles pegam uns artigos da Nature e tentam traduzir para o português e colocam aquelas matérias mais sensacionalistas, sabe, Marcelo? E aí a matéria em si era sobre o grafeno utilizado para a produção de ouro. E aí o pessoal pegou um artigo, né, mostrando que o grafeno é uma peneira atômica para o ouro e coloca assim:
Problema do garimpeiro resolvido. O grafeno resolve todo o problema. E o pessoal começou a perguntar no grupo mesmo, o grafeno dá certo? Vou comprar grafeno, colocar aqui, vai tirar meu ouro. Só que a segunda frase depois do título era assim, ó, o processo funciona para ouro nanométrico. Né? Isso. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Marcelo, o que você pensa do grafeno aplicado para ouro? Quer dizer, o grafeno, assim como que o Coal Oil Agglomeration, que foi uma tecnologia desenvolvida nos anos 80 pela British Petroleum, ele é um processo para agarrar ouro liberado, ouro fino e liberado. Quer dizer, se a maior parte dos rejeitos, do ouro no rejeito, não está no ouro fino. As pessoas pensam, o garimpeiro perde porque não consegue concentrar ouro fino. Não. O garimpeiro perde porque o ouro não está liberado. Ele perde no grosso. Ele perde na partícula grosseira. Você pode olhar que a maioria, assim, quase que 60%, 70% do ouro perdido no garimpo é por... Eu fiz um artigo aí que está publicamente, que chama-se Gold Concentration in Artisanal Gold Mining. Né? Você pode dar uma olhada que a maioria do ouro está no concentrado, na partícula grossa. Quer dizer, o que falta? O que falta é liberação, o que falta é moagem, o que falta é essa moagem. O grafeno, claro, ele vai fazer uma absorção do ouro da partícula mais fina, ele pega o grafeno ou mistura o grafeno com óleo, ele fica hidrofóbico e o ouro vai agarrar nele. Agora, isso é uma solução? De jeito nenhum, né? Isso não é solução, nada. Isso aí, o cara, para botar ouro na micrométrica, ele vai gastar tanta energia para moer essa porcaria que isso não tem nem condição. E sem contar que o ouro não moe. Tem gente que pensa que o ouro moe. O ouro não. O ouro amassa, mas não moe. Então, é interessante. Eu tenho vários cursos de ouro. Eu dou um curso de ouro. Agora, estou viajando o mundo todo, dando cursos aí de mais de 10 dias só sobre ouro, né? E as pessoas têm uma visão muito, muito errada, né, do que pode. Essa centrífuga que eu mostrei aí, a centrífuga Icon, eu tive uma participação no desenvolvimento dela junto com a Cepro, com a Falcon aqui no Canadá. Quer dizer, a centrífuga é o Cadillac, é a coisa que funciona, é um Cadillac para concentração. Agora, você veja bem, todo mundo que está defendendo tirar o mercúrio, essas coisas todas, né, tem que fazer concentração gravimétrica. Bom, se você olhar 2.000 plantas de ouro no mundo, né, somente 20% do ouro do mundo, 20% do ouro do mundo vem de gravimetria. Só 20%. Quer dizer, 80% vem de flotação e cianetação. Por que não vão ensinar a flotação para o garimpeiro? Porque é complicado. Então, o cara perdeu a chave lá no outro lado, mas está procurando aqui. Mas por que você está procurando aqui? É porque aqui é mais claro. Essa é a filosofia. Essa é a filosofia. Quer dizer, as pessoas... Eu tenho participado, hoje mesmo tive uma reunião com o pessoal da UNEP, né? Pessoal lá da Suíça, né? Porque vamos eliminar o mercúrio, quais são os obstáculos? O primeiro obstáculo é a ignorância. É a ignorância das pessoas que estão levando tecnologia sem saber. Isso é o primeiro negócio. Segunda coisa é que realmente não é possível você melhorar a produção do garimpeiro. Eu estou falando de rocha dura, não estou falando de aluvião. Aluvião, hoje o aluvião no mundo representa menos de 15% do ouro produzido. Né? Então, não vai ser através de gravimetria. Não vai ser. Tem que ensinar flotação, tem que ensinar cianetação. Por isso que eu acho que a única solução que eu vejo possível é a coexistência. O garimpeiro garimpa, né, e a empresa processa. Isso está funcionando. Isso eu botei lá na Colômbia, botei em 5 plantas lá. Eles agradecem a mim e hoje estão funcionando. No Peru, agora estou indo para o Peru de novo para ver mais plantas lá. Não me falta investidor canadense que bota aí 4, 5, 6 milhões de dólares aí no Brasil, se você amanhã aparecer com rejeito. Não me falta isso. Ou você aparecer com um cara, eu tenho aqui o minério e vendo para você. Vendo para você por 50% do ouro contido. Eu compro amanhã. Amanhã eu estou aí. 4 milhões de dólares, 5 milhões de dólares. Tem investidor assim, assim. Porque eles compraram essa minha ideia de coexistência. Compraram. Essa ideia está proliferando. Essa é a ideia que acaba com o mercúrio, acaba com o problema ambiental, acaba com tudo. Acaba porque uma empresa não vai jogar rejeito no rio. E não vai usar mercúrio. Então, essa é a solução. Essa é a solução. Se você conhecer
alguém que tenha aí um depósito ou rejeito, sabe? Fala comigo, porque não falta investidor aqui. Ótimo, Marcelo. Muito obrigado. O Max Júnior lhe parabeniza, Marcelo, pela ótima palestra. Assistindo sua aula, desculpa, cresce e abre uma janela para muitas oportunidades. Vamos em frente. O professor Francioli comenta também que sentiu muito aquilo que você falou sobre a universidade não se aproximar dos garimpeiros e os institutos federais também, infelizmente. E ele fala que o pequeno minerador quer ajuda, mas não tem quem deseje ajudar. Né? Isso aí, realidade passada lá no Amapá. Isso mesmo, isso Tá? mesmo. O Eu tenho Marcos todo o Isch, interesse de ajudar, qualquer coisa que ele precisar, você me avisa. muito E bom tem saber. investidor para isso também. Se tiver rejeito lá, fala comigo. E, ó, vamos deixar o contato do professor Marcelo no final da palestra. O Marcos Isch parabeniza o grande Marcelo, aposentado, mas continua na sua missão, e ele colocou missão em maiúsculo, né? Eu achei muito bonita aí a saudação, a missão de tocar as pessoas e levar o conhecimento. Obrigado, grande Marcelo, pelos ensinamentos. Aí ele também fala aqui, me saúda como facilitador. Eu estou só aqui como incitador, só vou tocando aqui a brasa aqui no Marcelo para ver se o fogo continua aceso, né? Mas, Marcelo, uma coisa que a gente tem visto aqui no estado de Goiás, tá, nesse momento, tá, é um endurecimento do órgão ambiental no que tange a permissão do uso do cianeto. Tá? O pessoal tem visto que acidentes podem acontecer, aconteceu em Minas Gerais, aconteceu em outros lugares, tem-se o vazamento dos resíduos portando cianeto e eventualmente pode cair no lençol freático, até mesmo no rio, coisa do tipo. Então, o órgão ambiental, nos últimos, creio, 2, 3 anos, começou a mudar muito a sua política para liberação do uso do cianeto. O que você pensa a respeito disso, Marcelo? É interessante, né, que o Brasil foi o primeiro país no mundo a proibir o uso do mercúrio, em 89, né? É a Lei 97501 ou 9501, em 89. E o Brasil ainda está aí consumindo mercúrio, que eu fiz agora um balanço aí, deve estar da ordem de 40 toneladas por ano. Quer dizer, o cianeto foi normalmente mal utilizado pelo garimpeiro também. Foi. Ele faz a amalgamação, depois ele pega o rejeito e bota cianeto. Aí forma cianeto de mercúrio, que é pior ainda. Hoje nós vimos aí que dão problemas terríveis, né? Bom, qual é uma substituto para o cianeto? O cianeto é muito barato, né? Quer dizer, aí o Brasil produz cianeto, aí está da ordem aí de $3 por quilo ou menos. Né? É muito barato. O cianeto ele não é um lixiviante, ele é simplesmente um complexante. Quem lixivia ouro é oxigênio, é oxidação. Então, nós fizemos vários trabalhos. Esse é o trabalho que está fazendo minha estudante. Nós fizemos trabalho com o ditil o DMSO. DMSO. O DMSO é um composto que você passa na cara aqui, é um composto orgânico normalmente usado em tinta ou usado em cosmético. Ele lixivia ouro como eu nunca vi. Ele, em 2 horas, ele lixivia ouro. E como é que eu precipito o ouro? E não tem água. Ele é um orgânico. Você bota aí, ele pega o ouro e depois simplesmente eu boto vinagre ou suco de limão, ele precipita o ouro. Você não acredita quando eu estou falando, porque a coisa é tão simples que você não acredita. Qual é o problema? O problema é que o DMSO era fabricado nos Estados Unidos, né, e principalmente nos Estados Unidos e na China. Só que na China a fábrica pegou fogo. Então, o meu compadre lá, o cara que me ajuda lá, que está me pagando para fazer esse trabalho, né, ele não tem mais DMSO para vender até 2025. Então, eu mandei agora não sei quanto para uma plantinha que eu ajudo, essa plantinha que eu mostrei aí lá da Costa Rica, que eu dou assessoria, que é de um ex-estudante meu, mandei agora 350 quilos de DMSO para lá. E o negócio seria a gente fazer uma reciclagem do DMSO, né? Fazer uma evaporação, que ele evapora a 180 graus. Quer dizer, se você botar vinagre, talvez você consiga, eu botei suco de limão, né? Talvez você consiga destilar o suco de limão e deixar o DMSO. Mas esse eu acho uma coisa extremamente simples e fácil. Agora, vamos pensar claramente. Se você tem um concentrado de flotação com 300 gramas por tonelada, como a gente tem lá, 300 gramas por tonelada dá $18 mil. 300 gramas, uma tonelada, $18 mil. Ora,
Bota ácido nessa porcaria, ácido clorídrico com oxidante, pode até aquecer e lixivia tudo, pô. E precipita essa porcaria. Agora, precisa de cianeto? Não precisa. Então, onde está a solução? De acabar com o cianeto, né? É concentrar, pô. Vamos concentrar os esforços em concentrar o ouro. Na hora que você chegar a 300 gramas por tonelada, qualquer coisa que você bote ali vale a pena. Porque são 18 mil dólares. É muito dinheiro e para pouco valor de rede cianeto. Quer dizer, o cara fica aí fazendo, oh, não, porque eu tenho aqui o cianeto 3 quilos, 3 dólares por quilo, que se dane, que seja aí 5 dólares, 10 dólares, 20 dólares, 30 dólares por quilo, não importa. Não importa, isso aí não vale nada. Né? Então, a solução é clara, vamos flotar. Flota esse negócio, bota 300 gramas por tonelada um concentrado, aí, meu amigo, você pode até urinar no concentrado, que tá bom. Não tem menor sentido você ficar coçando a cabeça, vamos botar uma lei contra o cianeto. Aí, amanhã, eu dei uma palestra outro dia aí para DMSO, aí o cara falou, mas o DMSO pode ser cancerígeno. O pessoal passa na cara, é cancerígeno. Então, qual é a solução? Qual é a solução? A solução é parar com toda a mineração e reciclar. Então tá. Então tá. Esse foi o motivo dessa apresentação. Vai reciclar? Então vai reciclar. Vamos ver. É impossível a gente manter a sociedade em expansão e a reciclagem fazer a matéria crescer, né, Marcelo? Não tem como, né? Não tem como, está em uso. Você vai reciclar o que está em uso? Não dá, né? Eu É gostaria de realmente complicado. quebrar um edifício por ano, mas não dá, né? O edifício demora mais de 70 anos para ser reciclado. Falando de construção civil, vi uma pesquisa mostrando o seguinte: se você construísse dois prédios idênticos, você geraria entulho suficiente para construir o terceiro, né? A gente não consegue reciclar nem o entulho durante a construção. Essa é ótima. Se você construir dois prédios, você gerou entulho da construção, que daria um terceiro prédio. Nós estamos aqui em construção do laboratório que sai de caçamba aqui com entulho. Eu fico pensando, gente, mas eu não estou comprando esse negócio, como é que eu estou indo embora da caçamba, né? Não, é entulho, é entulho. Eu acabei de pagar para chegar esse entulho, estou pagando para levar embora. Era para ficar aqui, né? É É. complicado, viu? Marcelo, Mas o cianeto, essa coisa do cianeto é uma discussão antiga, né? Agora eu acho isso, quer dizer, eu acho que a solução da mineração de ouro é isso. Você, infelizmente, 80% da produção de ouro no mundo é a desviação de todo o material, não tem concentração. Mas por que isso? Porque o ouro é fino. O ouro é fino, o ouro é fino, o cianeto é barato. Então, lixivia tudo, né? Eu estava agora no Suriname, lá na Mary Mine, eles processam 40 mil toneladas por dia. 40 mil toneladas por dia, eles tiram o ouro grosso, claro, todo mundo tira o ouro grosso para não entrar na cianetação. E depois ele não flota. Eu falei, mas por que não flota? Tá, 1 grama por tonelada? 1 grama. Você imagina o tamanho de tanque, 40 mil toneladas por dia. Tanques. Mas por que você não concentra isso, rapaz? Não, eu não. Claro, cianeto é barato. Na hora que aumentar o preço do cianeto, vai todo mundo voltar para flotação, né? No momento, não. Então, o cara, eu acho criminoso, eu acho realmente criminoso o cara fazer uma cianetação de todo o material, né? Eu acho que não deveria fazer. No dia que o órgão ambiental, em vez de proibir o cianeto, fala assim, não, o cianeto tem que ser destruído, aí sim, aí ele vai falar, bom, cianeto vai ser destruído, é melhor destruir cianeto numa massa de concentrado do que destruir cianeto numa massa de 40 mil toneladas por dia. Mas a capacidade do órgão ambiental é muito pequena, né? É cérebro de amendoim para entender, né, que é preciso concentrar, né? Em vez de falar, não tem mais cianeto. Tá, então vamos botar o DMSO. Aí vão levar mais 3 décadas para saber se o DMSO é tóxico ou não. Depois, vamos proibir o DMSO. Bom, então agora vamos botar o iodo. Vão levar mais 3 décadas, né? Para saber se o iodo. O iodo, por exemplo, aquela planta que eu mostrei, o cara lixiviou o ouro com iodo. O iodo está custando 38 dólares por quilo. Eu acho uma ignorância. Eu acho uma ignorância. Então, eu não vejo, assim, a curto prazo, economicamente, eu não vejo como substituir o cianeto, não. Não vejo, não.
Tá certo, Marcelo, muito obrigado pelas respostas. Nós estamos chegando agora ao nosso teto das 21 horas, que era o previsto. Nós já não temos mais perguntas. Marcelo, novamente, lhe agradeço enormemente por ter cedido esse espaço. Lhe convido a voltar quantas vezes quiser, inclusive aqui nos conhecer em Catalão, Goiás. Quem sabe a gente não consegue fazer realmente um trabalho em Vamos colaboração. sim. Nos honraria muito tê-lo aqui conosco, tá? Prazer Agradeço a todos. Se grande. alguém quiser abrir o microfone e falar algumas palavras para o Marcelo, aproveite o momento. A hora é agora, tá? Fique à vontade. Eu gostaria de falar, Marcelo é um cara preciso e conciso. Parabéns, Marcelo. É Muito um obrigado, prazer Norberto. enorme revê-lo. Muito obrigado. O Norberto, você brincou aí com uma coisa que aconteceu comigo, tá? Com o Marcelo. Conheci o Marcelo em 2011, né, Marcelo? Posso comentar É. isso aqui. Quando eu me candidatei para ser presidente do ENTME, aí ele me chamou no canto, assim, no meio do... Mas por que você quer organizar o evento? Aí eu conversei, falei, não, por causa disso. Expliquei para ele, falei, não, beleza, obrigado. E estava ele, e infelizmente já não está mais conosco, né? O O Adão. Adão Bem-vindo à Luz do CETEM. E aí os dois saíram e eu só pensando, puxa, esses votos são importantes, eu precisava ganhar e voto desses dois. Mas o Adão vai voltar para o CETEM, né? E aí nós fomos lá para a Assembleia do ENTME, lá em Salvador, o Lelo era o organizador, e aí começou a discussão, né? A primeira candidatura foi a minha, depois na sequência teve um colega se candidatar, e por último o CETEM. E aí o Lelo estava naquele negócio, não, então vamos ver, né, quem vai ser agora, vamos votar. O Marcelo levanta e falou assim, ó, queria dizer que eu vou votar no André e do pessoal de Goiás, porque ele matou a cobra e mostrou o pau. Então vai ser para Goiás mesmo. E deu Goiás, cara. Foi desse jeito, foi conciso e preciso. Foi uma frase só, né? Foi, ganhei o voto importante aqui para o evento. E viemos. Aí eu tenho a agradecer o Marcelo sempre por a contribuição dele, a inestimável contribuição para que o ENTME viesse para o Centro-Oeste, viesse para Goiânia. Né? O ENTME em 2013 foi aqui conosco. Tem que diversificar, né? Tem sim. Pessoal, mais alguém gostaria de cumprimentar o Marcelo? Fiquem à vontade. Acho que o pessoal está meio acanhado hoje, viu, Marcelo? Bom, se eu puder fazer uma Olha o Cacau manifestação, aí. À Diga vontade, aí, Cacau. Carlos. pronto. Veja, só para salientar o grau de profissionalismo e capacidade do professor Marcelo, ele é uma referência, tá certo? Eu moro aqui no Canadá, já fiz alguns projetos com ele na América Latina, e olha, ele é muito admirado, ele tem um grau de conhecimento da área assim, assombroso. E fico bastante satisfeito de ter participado dessa palestra, aprendi muitíssimo e espero que novas palestras ocorram e que o Marcelo tenha uma longa vida e e profícua vida na área da mineração. O Carlos tem um projeto, a gente tinha um projeto de fazer uma recicladora, né? Lá de Não é? metais preciosos, lá em Minas Gerais. Mas Então, ele tem a área, tem tudo, tem o equipamento, tem a área, né? Pode contar aí com o Norberto para tocar a planta lá, mas o grande problema é a matéria-prima, que a gente não acha. Talvez a matéria-prima seja melhor aí se o André conseguir aí umas placas de. Porque conseguir material de e-waste eletrônico para reciclar é muito difícil. É muito. É mais fácil só uma Marcelo, rajazida. eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente vai começar a ter mais acesso a esse tipo de material quando a gente desenvolver uma mentalidade semelhante à de baterias automotivas, né? Você chega com o seu carro para trocar uma bateria, você não leva a bateria velha embora, ela já fica ali. Então, quando você chegar com o seu computador ou com o seu celular e for trocar alguma peça, a peça também não vai embora, ela vai ficar ali e dali ela vai ser destinada diretamente à reciclagem. Aí eu começo a ver algumas possibilidades. Você remunera a pessoa Mas eu fiz um trabalho agora de reciclagem de bateria aqui no Canadá, né? Máfia. Isso. A mesma coisa de reciclagem, por exemplo, de computadores e de eletrônicos aqui na UBC. Né? Eu perguntei, mas quem é que tem essa reciclagem? Isso aí é propriedade de um professor. Então, o professor, ele paga lá. Você se lembra daquelas placas? O Norberto deve lembrar daquelas placas de raio-x. Quando tinha aquela placa, você fazia raio-x, o pessoal tirava a prata. Você não conseguia. 97% da prata no Brasil era produzida pelas placas de raio-x. E você não conseguia nenhum deles, porque todos os técnicos que faziam a revelação daquelas placas já eram comprados
pelo mafioso ali que ia comprar. Você não conseguia acesso àquelas placas. Quer dizer, você falar que vai melhorar, não, vai ficar na mão de um só. Vai ficar. Alguém vai pegar esses negócios. Ó, vou fazer aqui, vou comprar um eletrônico aqui na Best Buy. A Best Buy, ou que seja aí que compra, ela vai pegar aquele negócio e vai dar para outra pessoa, vai dar para um terceiro. Esse terceiro vai ganhar dinheiro. Mas eu não vejo isso como uma solução, não. A solução é que não existe quem hoje entrou nesse mercado, que aqui no Canadá é basicamente controlado pelos indianos, né? Eles têm um acesso a esse tipo de material muito maior do que a gente, porque criou uma máfia mesmo, máfia que virou quadrilha mesmo. É difícil você ter acesso a um computador usado. Complicado, né? Vamos ver se com as políticas governamentais ou algo do tipo que a gente consiga fomentar isso para algum dia, né? Mas, Marcelo... Eu acho difícil, porque vai cair na mão também de um mafioso político. Não acredito, não. Acho complicado, muito complicado. Não sei como libertar esse negócio. A Ivarolite aí está sofrendo barbaramente, né? O Fabrício não está sofrendo com um negócio catalisador porque uma empresa ele está trabalhando com um dos mafiosos lá que tem a empresa, né? Mas se você não achar esse mafioso, não prospera, né? Não prospera, né? Tá certo. Marcelo, novamente, muito obrigado. Muito obrigado a vocês aí. Norberto, foi um prazer te ver aí. Você está prazer tê-los todos aqui. Já fica o convite para a próxima palestra, viu, Marcelo? Está super convidado e requisitado, tá bom? Fica com Deus, tudo de bom para vocês. Até a próxima, pessoal. Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigado a você.